Eu quero falar com você a respeito da simplicidade de Jesus. A simplicidade de Jesus. A palavra de Deus diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu li 2 Coríntios 11, 3. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma forma corrompidos os teus sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho do Deus Altíssimo, é simples. Talvez Deus tenha dito isso porque o ser humano está sempre movido por alguma coisa grande, não é? O ser humano precisa crer em algo, sempre. A gente às vezes não olha só para a nossa geração, lembra lá dos egípcios, lembra da Babilônia, lembra do... Sempre o ser humano teve deuses, templos, ídolos. Parece que o ser humano precisa confiar em alguma coisa maior, invisível, sobrenatural. Todo mundo quer ter uma vida fácil, uma vida sem problemas e sempre espera que algo caia do céu. Ainda hoje, se alguém, você vê na internet, alguém que está fazendo algumas coisas diferentes, alguns sinais, algumas maravilhas, todo mundo vai atrás, todo mundo busca, o que é isso? O que está acontecendo? E Deus fala, cuidado. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo. A gente chega numa igreja evangélica, numa igreja cristã, não tem imagem, não tem símbolo, e alguns acham que então não tem poder. Jesus disse que o reino dos céus não vem com visível aparência, o reino dos céus está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de mim. A glória do Senhor está dentro de você. Essa é a simplicidade de Cristo, isso que confunde o diabo. Aleluia. Quando o povo de Israel estava conhecendo Deus, Deus escolheu um povo, Deus disse, de um homem farei uma nação, nessa nação serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama um homem, Abrão, e fala, de ti farei uma grande nação. A partir de Abrão nasceu Israel, e Israel então foi o povo de Deus, inicialmente, porque Deus se apresentou para Israel. Naquele tempo, como ainda hoje, tinha muitos deuses, muitas crenças, e Deus, ele se apresenta para Israel, e depois a partir dali veio o Salvador, por isso que todas as nações foram benditas a partir de Israel. Saiba disso. Existe uma praga mundial que não ficou só lá no Holocausto, não. Existe uma praga mundial enviada por Satanás, que é o príncipe deste século, que detesta Israel. Satanás detesta Israel, por isso que Israel é o povo de Deus. A lei do Senhor veio por meio de Israel para nós. O Salvador veio de Israel. Jesus é judeu. A palavra fala que a salvação vem dos judeus. Por isso Satanás odeia Israel, assim como odeia os cristãos, que são a imagem e semelhança de Cristo. Então tem uma praga mundial que está se alastrando de pessoas, o antissemitismo, o antisionismo. Cuidado com isso, cuidado. Não vá contra o teu Criador. Mas, quando Deus estava se apresentando para Israel, ele faz uma advertência que eu acho que é muito atual para nós hoje também. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. E nós vamos ler do 9 ao 14. Olha só que advertência tão específica de Deus. Deuteronômio 18, 9. O povo de Deus, lá o povo de Israel, eles tinham sido libertos do Egito, depois de uma escravidão de 400 anos. Eles estavam ainda no deserto. Aqui, Deuteronômio foi escrito quase no final dos 40 anos de
de peregrinação no deserto. Eles estão a poucos momentos de entrar na terra prometida. Finalmente eles iam entrar em Israel, a terra que Deus deu para eles, onde eles estão até hoje. E até hoje tentam tirá-los de lá. Então Deus diz assim, olha, Deuteronômio 18, 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Porque aqueles povos todos cometiam essas abominações, Deus falou, por isso eu vou lançar essas nações todas fora diante de vocês, e vocês vão herdar a terra que eu prometi. Mas não se enganem, não façam o que eles fazem. As nações fazem tudo isso, Deus disse. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Amém. Que quer dizer assim seja. Ainda bem que isso não acontece nos dias de hoje, ainda bem que o ser humano moderno, século XXI, crê na ciência e tudo está bem. Irmãos, os povos, alguns, passavam os seus filhos em sacrifício no fogo. Um dos deuses era chamado Moloque. Hoje em dia, ainda tem sacrifício de crianças. Isso é teoria da conspiração. Isso não existe. Se não saiu na Globo, então não existe. Não se engane. Ainda hoje há sacrifício de crianças. Ainda hoje há rituais de pessoas que andam sobre brasa, que passam pelo fogo, e isso atrai o ser humano. Deus fala, não se aparte da simplicidade que há em Cristo. Fica na proteção do Senhor. Nações poderosas faziam isso. Nações poderosas ainda fazem essas coisas. Eles praticavam a adivinhação. Deus fala aqui. E ainda praticam. Não é? A adivinhação é tentar conhecer o futuro, tentar conhecer as coisas invisíveis. Por que alguém lê horóscopo? Ainda existe horóscopo, não existe? É porque hoje em dia nem tem muito jornal. Quando a gente tinha muito jornal, sempre tinha lá a página do horóscopo. Mas eu acho que ainda existe horóscopo. O que é isso? Adivinhação. Como será o seu dia hoje? No século XXI ainda tem. Deus não permite, não aceita, honre o Senhor teu Deus, ele fala. Eles criam em sortilégios, em sortes. É a ajuda de forças sobrenaturais para resolver problemas naturais. Por que ainda existe hoje os jogos de azar? Loteria, sorteios, a fezinha, né? Por que hoje em dia ainda as pessoas, tem alguns que toda semana, fala uma fezinha, né? Fé em jogo? Ainda tem hoje. Já pensou se tudo isso que essa pessoa colocou lá semanalmente há 20 anos, se tivesse sido aplicado de uma maneira diferente? Mas isso não é só questão financeira, irmãos, é a questão espiritual. Isso ofende a Deus.
Não queira ser inimigo de Deus. Graças a Deus Ele deixou a Bíblia para nós. Aqui eu sei o que eu devo e não devo fazer. Aqui eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. A palavra de Deus, irmãos, ela põe um cerco, uma proteção, um muro para proteger a gente. Até aqui você deve ir, até aqui você não passe. As pessoas falam, mas é um monte de regra. São regras de conduta, é a Constituição do céu. Todos os países do mundo têm a sua Constituição, todos têm. Até as ditaduras, a Constituição eles têm lá, o que não pode fazer, né? E existe uma Constituição do céu, que está aí na sua mão. E se você se guiar por essa Constituição, você é abençoado. Amém? É muito simples assim. Eles criam em encantamentos, até políticos acreditavam em encantamentos. Hoje em dia também. Vocês nem imaginam o que acontece nos porões das casas, Casa Rosada, Casa Branca, Palácio do Planalto, o que acontece nos porões dos governos, feitiços e encantamentos. Será que existe? Bom, eles consultavam os mortos e ainda consultam. As pessoas ainda são levadas. Você vai lá em algum lugar, alguém desce lá um espírito, baixa um espírito, fala alguma coisa, e você fala, mas é verdade, mas falou, é meu primo, é minha mãe, só ela sabia disso, falou comigo. Não acontece ainda hoje? Não se engane, Deus fala que os mortos não voltam, existe uma separação entre os vivos e os mortos, não voltam. Mas então quem é que falou? Foi um demônio, foi um espírito imundo. Mas como é que o demônio podia saber? Porque ele estava lá. Aqui mesmo tem demônios. Aqui mesmo tem demônios. Será? Tinha um homem endemoniado na sinagoga que Jesus curou, limpou. Aqui tem demônios. Eles sabem o que você fala, ele pode imitar o seu tom de voz, ele sabe o que você guarda na terceira gaveta lá do seu armário. Então o fato de algum espírito falar alguma coisa, vai lá, é porque o ser humano é bobinho, acredita em qualquer coisa que pareça sobrenatural. E Jesus não parece sobrenatural. Jesus parece simples demais. Temo que assim como a serpente enganou Eva, de alguma sorte sejam corrompidos os teus sentidos, os seus sentimentos. Não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém, igreja? Você vai saber do poder de Jesus Cristo quando você precisar entrar em ação e falar em nome de Jesus Cristo. Aí você vai conhecer o poder dele. Não é com amuleto, com figa, com roupa, com bandagem, com estandarte. O poder está aqui dentro. Em nome de Jesus Cristo. Simples assim. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus nos deixou a sua Constituição, as suas leis, padrão de conduta. Bendita essa palavra. Aleluia. E a lei foi dada por Moisés. Foi dada através de Moisés. Você se lembra, Moisés no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites ele ficou em jejum absoluto. Só Deus para fazer isso. E ele recebeu a lei, tão preciosa e tão desprezada. Mas a palavra fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Olha só. Agora, depois dessa introdução, eu queria chegar em Jesus. Aleluia. Jesus! O Senhor Jesus que mudou a minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. Jesus. Eu vou pedir para você abrir a palavra no livro de João, capítulo 1. João 1, verso 15. João 1,15. Nesse momento aqui, o apóstolo João, discípulo de Jesus, está se referindo a João Batista, o outro João, né? Ele está agora falando do João Batista. E diz assim então, João 1,15, João Batista
testificou dele, de Jesus, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nunca ninguém viu Deus, mas Jesus, o Filho único, o Filho unigênito, o fez conhecer. Eu vim a conhecer Deus por meio de Jesus. Na minha trajetória espiritual, vamos dizer assim, que eu vim a conhecer Jesus com 20 anos de idade, talvez 19, não me lembro bem, mas antes eu queria conhecer Deus, eu não conhecia. E sabe como eu tentava conhecer Deus? Por livros. Eu li tantos livros. Vedanta, Bhagavad Gita, Ramakrishna, Lobsanghampa, eram os deuses astronautas, um monte de livros. E pensava que eu iria conhecê-lo com alguma experiência mística. Eu queria Shangri-La, os mais jovens nem sabem o que é isso. Eu queria ir para um mosteiro, lá no Oriente, usar aquela roupa cor de laranja, rapar meu cabelo, deixar só uma trança, ficar lá, virar um monge. Eu queria isso, imagina, com 17 anos. E dormir bem cedinho e acordar bem cedinho para ficar o dia inteiro orando, meditando, cuidando da horta e encontrar Deus. É isso que eu queria. Aí um dia eu encontrei Jesus. Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. E quando eu conheci Jesus, aí eu conheci Deus. Aquele Deus que eu achava que ia encontrar de tantas maneiras, mais pela natureza, ou mais sentindo alguma coisa, de repente eu encontrei Jesus, e Jesus me falou: Deus é teu Pai. Você pode chamá-lo de Pai, você pode conversar com Ele, e Ele te ouve, e Ele vai falar com você. Você acredita nisso? A simplicidade que há em Cristo. E como é que eu soube disso? Por este livro, pela Bíblia. Aí eu parei de ler todos aqueles livros que eu lia e comecei a focar na Bíblia. E eu percebi que a graça e a verdade vêm por Jesus, o conhecimento de Deus vem por Jesus. Aleluia! E, irmãos, teve um dia que aconteceu a coisa mais assombrosa na minha vida. Um dia que eu ouvi a voz de Deus, audível. É incrível, não é? Na idade que eu tenho, 3 vezes só, Ele falou comigo em voz audível. Só 3. Em 40 e tantos anos que eu ando com Ele. Mas foi suficiente. Todo o restante do tempo Ele fala comigo através da palavra, através de pensamentos, através de sonhos. Mas eu quero dizer para você que a graça e a verdade vêm por Jesus. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo. Amém? Não vá atrás de sinais, de mágicas, de maravilhas, de coisas, porque a palavra fala que no final dos tempos o anticristo vai enganar a muitos, e se possível fosse até os salvos. Então, veja bem, mas amém. Jesus veio de maneira simples quando Ele veio para o mundo. Ele veio sem coroa, Ele veio sem capa, Ele veio sem pompa, Ele não veio com exército, nem com cavalo branco. Jesus não veio fazendo sinais e milagres e maravilhas, Ele veio simples, Ele veio como um homem. Tão simples, que foi preciso Deus enviar alguém antes dele para preparar o caminho, para anunciar: esse é Ele. Olha só que legal, Jesus veio simples. Então Deus envia João Batista. João Batista, ele foi grande. A gente não tem muita noção de João Batista porque Deus não fala muito sobre João Batista.
talvez para ninguém fazer uma seita com João Batista, não idolatrar João Batista. A gente não sabe quase nada, né, de João Batista. Mas Jesus falou que ele foi muito grande. Aliás, Jesus falou, aqui na terra não tem ninguém maior do que João Batista. E olha só a grandeza, o poder que Deus deu para João Batista. A gente não sabe as coisas que João Batista fez, não estão relatadas, porque é secundário, ele veio para anunciar Jesus. Mas eu vou pedir para você abrir em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. As multidões iam atrás de João Batista, irmãos. João Batista estava lá no deserto. Não é fácil ir até o deserto. Sem estrada, caminhando, sem água. As multidões iam atrás de João Batista no deserto. E aqui em Lucas capítulo 3, acho que é no verso 10, que eu vou ler aqui. Lucas 3:10. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? Porque ele pregava no deserto. E respondendo ele, João Batista disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. João batizava as pessoas, falavam, arrependam-se, raça de víboras. Víboras, arrependam-se. O Salvador está aí, o reino dos céus está às portas, arrependam-se. E as pessoas vinham, multidões, e eram batizados, batismo de arrependimento. João Batista foi muito poderoso. E uns publicanos vieram. Quem é que perseguia muito Jesus? Os publicanos. Lembra, quem é publicano? Publicano eram os cobradores de impostos. Eram judeus que cobravam imposto dos judeus para entregar para os romanos, que eram os dominadores. Só que praticamente todos os publicanos, que a gente saiba, eram corruptos. Eles pegavam propina, eles extorquiam o povo. Tanto que os publicanos bateram forte de frente contra Jesus. Mas os publicanos iam até João Batista para serem batizados. Olha, e eles falaram para João Batista, mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado, para de extorquir o povo. E aí, uns soldados o interrogaram também. Soldados eram romanos. Tinha os guardas do templo, mas os soldados eram os romanos. Os romanos que espancaram Jesus, zombaram de Jesus, soldados romanos vieram até João Batista para serem batizados. Está entendendo também de João Batista? E os soldados perguntaram para ele, e nós, mestre, e nós, que faremos? E ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, não façam denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Soldados romanos, contentem-se com o seu soldo, com o seu salário, não judia das pessoas, não maltrate. Irmãos, eu estou dizendo tudo isso para mostrar que João Batista recebeu uma autoridade de Deus para preparar o caminho para Jesus. Porque Jesus, olha o mistério, ele se despiu da sua glória e se fez homem. E como homem, ele veio como servo humilde. Ninguém dava nada por ele, Isaías fala. Ninguém dizia que ele era quem ele era. Ele se despiu da sua glória. E a simplicidade de Cristo continua assim. Não fica achando que Jesus vai fazer alguma coisa estrondosa na sua vida. Ele vai fazer coisas maravilhosas todo dia. Mas se você está querendo ver sinais e maravilhas, você está indo para o lugar errado. De tal maneira ele se despiu da sua glória que foi preciso que Deus levantasse um para apontar, é esse. Não parece, mas é ele, esse é o Messias. Então a gente vê aqui em João 1, 23. Não, perdão, vamos voltar lá para João agora? João 1, 23.
E aí João Batista disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele veio para endireitar, para preparar o caminho do Senhor, como o profeta Isaías disse. E então nós chegamos aqui no texto que eu quero compartilhar com você para a gente fechar essa palavra, se Deus permitir. Eu peço que você leia comigo João 1,35. João 1,35. No dia seguinte, João Batista, estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Veja, João Batista tinha discípulos, ele tinha seguidores. Ele era poderoso em palavras, ele batizava, arrependimento, deve ter feito grandes obras, senão as pessoas não o seguiriam, porque as pessoas seguem os sinais. Ele tinha discípulos, e aí João estava ali com 2 dos seus discípulos, verso 36, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que vocês querem? Pensa nisso, irmãos. Jesus não tinha começado o seu ministério ainda, não tinha nenhum discípulo, não tinha feito nenhum sinal, nenhuma maravilha, ninguém sabia quem ele era. Ele era um homem comum, aparentemente. Amém? E ele está passando. O João Batista fala para 2 dos seus discípulos: é ele, olha, está vendo? Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. A palavra de João Batista era tão firme, tão poderosa, ele era tão confiável, que os 2 discípulos dele foram atrás de Jesus, daquele homem, e começaram a seguir Jesus. Olha que legal. Aí Jesus se vira e vê que eles estão seguindo e fala: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? E eles disseram: mestre, Rabi, mestre, onde moras? Onde é a sua casa, hein, mestre? Você vê uma certa fome espiritual nesses 2 discípulos? Eles nem conhecem Jesus, eles não viram nada em Jesus. Como eu falei, não tinha pompa, capa, coroa, cavalo, exército, discípulo, não tinha nada, era um homem. Mas João Batista falou: ele é o Cordeiro de Deus. E eles foram: mestre, onde é que o senhor mora? E olha como Jesus é bonzinho. Ele disse: vinde e vede, vem comigo, eu vou mostrar para vocês onde é que eu moro. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Já era quase 4 da tarde. Naquela época, quando anoitecia, ninguém andava pela rua, não tinha luz, não tinha lanterna, não tinha nada. Mas mesmo assim, 4 da tarde, eles foram até a casa onde Jesus morava e ficaram com Jesus. Você tem essa mesma fome espiritual desses 2? Que não viram sinal nenhum, mas foram atrás, porque esse é o Messias? Eu tenho essa fome, posso te dizer. E sabe quem era um deles? Veja aí, o versículo 40. Era André, o irmão do Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. O André era um discípulo de João Batista. Mas quando João Batista falou: ele é o homem, André foi seguir Jesus. E João Batista não ficou ofendido. Afinal, João Batista falava: importa que ele cresça e eu diminua. Eu sei que eu vim para anunciar ele que é o homem. Ele é o Salvador. Ele é o Altíssimo. E André foi. Aleluia. E como é que começa, então, essa história tão linda? Começa de maneira muito simples. O André, veja lá, o André é o irmão do Simão Pedro. Versículo 41, este, André, achou primeiro a seu irmão, Simão, o Pedro, e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus.
E olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer pedra, né? Então, agora nós já temos André, mais um, que eu não sei quem é, e o Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. Jesus disse para Filipe: me segue. E Filipe seguiu. Irmão, eu não sei se eu estou sendo simples demais, mas eu queria te mostrar isso. Um homem normal, simples, comum, Jesus, agora tem 3 discípulos que estão com ele desde ontem, né? E Jesus encontra um outro, o Filipe fala: Filipe, vem comigo. E Filipe foi. Discípulo de Jesus não está indo atrás de imagens, esculturas, milagres, maravilhas, mágicas, vozes do além. Quem está buscando Jesus, busca Jesus. Eu imagino que quando Filipe olhou para Jesus e Jesus falou: segue-me, o Espírito Santo testificou no coração de Filipe: pode ir, vai em paz, é ele. E ele foi. Eu acho que eu posso dizer isso para você porque isso aconteceu comigo. Nesses anos todos que eu buscava Deus, eu comecei a buscar com 13 anos, mais ou menos. Comecei a buscar mesmo, com 13 anos. E só com 20 eu encontrei Ele. E eu tinha lido e buscado cada coisa incrível. Mas quando eu encontrei Jesus, no acampamento de crentes, de evangélicos, lá no acampamento de carnaval, foi tão simples, foi tão sem nada sobrenatural, mas ele entrou na minha vida assim, de maneira assim poderosa. Falei: é isso, essa paz que eu queria. Foi assim: Filipe, tão simples, Filipe, vem comigo. Ele foi. E Filipe era de Betsaida, da mesma cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael. Lembra? O André chamou Pedro. Agora o Filipe chamou Natanael. E eu estou chamando você. O Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Nós achamos Jesus de Nazaré, o filho de José. E o Natanael disse assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não vem de Jerusalém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filipe disse: vem e vê. Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Esse aqui é um verdadeiro israelita, esse aqui não tem malícia, esse aqui é um homem puro. E o Natanael disse: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Estavas debaixo da figueira. Natanael ficou assombrado. Natanael disse: Senhor, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meu Deus. Que é isso? Calma, calma, Natanael. O Jesus fala: olha, só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Jesus, quando olha para você, Ele apresenta a sua vida, Ele te conhece. Ele sabe qual foi o seu primeiro pensamento hoje. Jesus sabe. Não é? Jesus conhece os pensamentos, Ele conhece tudo. Só porque Ele falou um pouquinho da vida de Natanael ficou todo assombrado. Jesus falou: você vai ver coisas maiores, Natanael. E depois Jesus vira-se para o grupo, que agora já tem 5, né? Que a gente saiba. E disse assim: na verdade vos digo a vocês, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a partir dali eles começaram a ver coisas sobrenaturais. Mas até então não tinham visto nada sobrenatural. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, nada. O primeiro milagre ele fez um pouco depois. Olha, em João 1:11,
Jesus foi a um casamento, levou os seus discípulos, e ali Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só então ele fez o primeiro milagre, que foi? Transformou 70 litros de água em vinho, né? Só aí ele fez o primeiro milagre. Mas ele já tinha dito, vocês vão ver a partir de agora milagres, os anjos de Deus subindo e descendo, vocês vão ver grandes coisas. Então, meus irmãos, quando Deus fala para a gente não se apartar da simplicidade que é em Cristo, Deus está falando sério. Jesus entra na sua vida como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu por você para te apresentar para Deus. Conforme você vai andando com Ele, aí Ele se apresenta como o leão de Judá, se preciso for. Todas as batalhas que eu já enfrentei, todas as lutas, Jesus esteve comigo. Aleluia. Quem aqui já teve ou está passando por algum problema de saúde? Problema familiar? Relacionamento? Problema financeiro? Problema emocional? Tristeza, depressão, falta de motivação? Todos nós passamos por tudo isso muitas vezes, sempre. Jesus não engana, Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Para de ficar buscando mágica, nesse mundo tereis aflições. É assim. Descanso mesmo a gente vai ter na glória. Jesus não engana a gente. Mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês. Tenha bom ânimo, eu estou com você. Amém? Essa é a resposta. E ele é simples, simples e poderoso. E aí eu quero finalizar com João 15, verso 5. João 15, 5. Jesus diz assim, para mim e para você, nós que cremos nele, que somos seus discípulos. João 15, 5, ele fala, eu sou a videira, vós as varas. Vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim você é um coitado, você não é nada. Oh, Jesus, o Senhor é tão radical. Porque aqueles que se acham lutam sozinhos, mas quando a gente crê em Jesus, ele fala, sem mim você não pode fazer nada. Mas no versículo 7 ele diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se as minhas palavras estiverem em você, onde eu vou conhecer as palavras dele? Aqui. E a Bíblia é tão linda, irmãos, é tão sobrenatural, que você lê e não cansa, ela é sempre nova. Aqueles livros que eu te falei que eu já tinha lido, já li vários, né, naquela época, eu já li um livro, quando eu ia ler de novo, ele parecia repetido, eu falava, isso aqui eu lembro, isso aqui eu já li. E aí eu queria algo novo, porque não preenchia aquele vazio. Mas a Bíblia é nova, sempre. Olha, tem 2 marquinhas na minha Bíblia aqui, porque eu sempre compartilho, né? O meu costume é ler o Velho Testamento e o Novo Testamento paralelamente, a vida inteira. Então agora eu estou lendo aqui Jó e estou lendo João. Não sei quantas vezes eu já li João, mais vezes do que eu já li Jó. Mas, irmão, você acredita que está sendo novo, João? Eu estou lendo e Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Se as minhas palavras estiverem em você, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Jesus é simples.
e poderoso. Então eu não preciso andar com uma nota de $1 na carteira e nem com uma semente de romã embrulhada no dólar para dar sorte. Eu não preciso, no ano novo, pular 7 ondas ou colocar uma roupa branca para atrair não sei quem ou dar sorte. Eu não preciso ajoelhar no milho, nem fazer uma romaria. Eu não preciso acender uma vela. Eu não preciso. Eu só preciso das palavras de Jesus em mim. Eu só preciso do Espírito Santo em mim. Eu só preciso dessa autoridade. Amém, irmãos? Não se aparte da simplicidade que é em Cristo, mas tudo começa entregando a vida para Ele. E infelizmente eu conheço tantas pessoas bondosas, bem intencionadas, que começaram com Cristo e se desviaram. Em nome de Jesus, que voltem, né? Mas às vezes é isso. Jesus é tão simples que se você não cultiva a sua amizade com Ele, a sua intimidade, você se esquece, Ele é invisível. Paulo fala, é o Deus invisível, mas real. Por isso que Deus fala, não deixe de congregar. Quando a gente congrega, a gente se lembra dEle, a gente celebra a nossa aliança com Ele na ceia. Se você deixa de congregar, começa só a assistir mídia, televisão, internet, passeio, festa, começa tudo muito legal. De repente você vê que você está vazio, gelado, cheio de ansiedade, cheio de problemas, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Último testemunho, essa semana tive um problema bastante sério, na verdade que envolvia outras pessoas, problema de conceitos, de relacionamentos, problema de ideias. Gente é complicada, né? Eu sou complicado, não sei se você é, mas a complicação não era comigo, era um problema que envolvia várias pessoas e eu talvez pudesse ajudar conversando com essas pessoas. E era um negócio intrincado, complicado, delicado, que podia dar mal. E aí eu orei, pedi, Deus, me dá sabedoria, me ajuda, Senhor, amanhã eu tenho que conversar com essa pessoa. Me ajuda, Senhor, o que eu falo, como eu falo? Sabe o que aconteceu? De manhãzinha, quando eu acordei com as palavras que eu tinha que falar para essa pessoa. Com o diálogo. Meu Deus! É covardia, não é? Eu acordei, eu estava dormindo nessa hora, quando eu acordei, não estava pensando nisso. Quando eu penso, eu falo, bom dia, Espírito Santo. Eu acordei com o assunto, com o diálogo, como é que eu tinha que falar, e foi tão bom, tanta certeza. Então, aquilo que eu vinha há 3 dias protelando e na dúvida, nesse dia, que faz agora 2 dias, eu fui para o telefone, sabendo o que eu tinha que falar, num assunto delicadíssimo. E a pessoa recebeu com paz, me agradeceu e tudo se acertou. Ali podia ter acontecido uma tragédia e foi tudo resolvido. Por quem? Por Jesus. Por Jesus. Simples assim. Amém? Essa bênção está com você. Se você já entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo mora em você. Deus ouve você. Deus quer te abençoar, quer te orientar. Só Ele fala uma coisa, não admito que você tenha ídolos, agoureiros, feiticeiros, adivinhação. Não admito que você vá por outros caminhos. Não aceito, não pode, filho. Filho, não pode. Às vezes Deus tem que tratar a gente como filho ou adolescente. Não pode, filho. Você está me entendendo? Aí se a gente obedece, a gente recebe a bênção. Amém? Vamos ficar de pé?